Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As condições da população carcerária feminina no Pará, os direitos dos idosos às vagas de estacionamento e o estresse no trânsito. A história de vida por trás das lápides do cemitério Santa Isabel em Belém. O consumo de chocolate neste período do ano. Juventude realiza caminhada arquidiocesana em Belém. O hospital realiza projeto de leitura com pacientes internados. E na entrevista de hoje, vamos falar sobre obesidade infantil. Hoje é segunda-feira, 21 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a população carcerária feminina que cresceu mais que a masculina. Esse é um dado nacional que se reflete em todo o território brasileiro. Aqui no Pará, por exemplo, a relação de crescimento é o dobro. A repórter Caroline Guimarães conversou com o superintendente da SUSIP sobre a situação da população carcerária feminina no Pará. A taxa anual da população carcerária feminina é o dobro da população masculina no estado do Pará. O aumento é alarmante e preocupa o sistema penitenciário. Enquanto os homens encarcerados estão crescendo ali na faixa de 5% a 6% ao ano, em termos de Brasil, o encarceramento feminino está crescendo na faixa de em torno de 11% a 12% ao ano. Isso é a realidade nacional e em cada unidade da federação, esse crescimento do dobro da razão do crescimento da masculina, ele também está se repetindo aqui no estado do Pará. Não há estudos que demonstrem os motivos do aumento das mulheres internas do sistema penitenciário, mas há um perfil. Quase 90% das mulheres presas são oriundas do envolvimento do tráfico de entorpecentes. Esse crescimento está quase que todo dentro do crime de tráfico de entorpecentes. E o que a gente também percebe é que esse envolvimento com o tráfico de entorpecentes ele não está mais tão ligado só com aquela questão da relação de companheirismo, né? Então, havia, até algum tempo atrás, muitos casos em que a mulher era presa também pelo tráfico, muito mais porque convivia numa relação conjugal com um homem que ele era o traficante, digamos assim. Hoje nós temos muitas mulheres que estão utilizando o tráfico de entorpecentes como meio de vida mesmo, unilateralmente, sem necessariamente que isso seja decorrente de uma relação conjugal. Em Altamira, outro dado preocupa: a superlotação e as condições precárias de cárcere. Nossa equipe de Altamira denunciou esta situação, que, de acordo com a SUSIP, deve ser resolvida em breve. É fato, né? O local onde elas estão hoje custodiadas em Altamira não é um local adequado. Mas nós temos o problema e a solução no mesmo local. Assim como tem o local inadequado hoje, e mesmo sendo inadequado, seguramente para elas é melhor que elas fiquem em Altamira do que serem transportadas eventualmente para cá, para a região metropolitana, para Ananindeua, e ficar longe da família, dos filhos, de tudo. Isso já está sendo trabalhado a solução para esse problema. E a solução está ali mesmo, com a construção do complexo penitenciário, que está sendo edificado na Transamazônica, ali no quilômetro 21, sentido Altamira-Anapu, onde está sendo feita uma unidade masculina, uma unidade feminina e um semiaberto industrial. A superlotação e o elevado número de mulheres presas são uma preocupação social. Para a Superintendência Penitenciária do Estado, uma das soluções é a ressocialização. Como só tínhamos uma unidade feminina em todo o estado, todas as mulheres que eram presas mesmo no interior tinham que vir para a capital e com isso ficar completamente longe da sua família. Isso é um elemento muito dificultador na construção de qualquer processo de reinserção social. Então, deixar a mulher próxima da sua família é o primeiro e mais importante fator para se trabalhar a reinserção social. E o segundo é preciso mostrar para essas mulheres que o crime não pode e não deve ser a principal ou a única fonte de subsistência. E agora vamos falar de trânsito. Em 2016, aumentou o valor da multa para quem estacionar em vagas exclusivas para idosos e deficientes sem estar nessas categorias. Além disso, a infração passou de leve para grave e gera mais pontos na carteira de habilitação.
A medida quer garantir o direito à cidadania e o respeito na utilização dos espaços públicos. A reportagem é da equipe da TV Nazaré, em Altamira. A placa de trânsito sinaliza que a vaga é dedicada para o uso exclusivo de idosos e deficientes físicos. Mas na prática, não funciona desse jeito. Muitos motoristas estacionam o veículo sem o documento de autorização, que garante a permanência em vagas especiais. Para inibir esse comportamento, o Demutran intensificou a fiscalização e está notificando quem desobedecer o uso correto do espaço. A gente já tem um trabalho voltado para a atenção às pessoas que necessitam de vagas especiais, idoso e cadeirante. Todas as sinalizações que fazemos horizontalmente, a gente já deixa a vaga e depois sinaliza verticalmente, porque ela precisa ser respeitada. Entrou em vigor desde o dia 7 de janeiro o novo valor para quem estacionar o carro em vagas especiais. A multa sofreu reajuste de mais de 100% e vai afetar o bolso de quem cometer a infração a partir de agora. Quem estacionar em vaga exclusiva para idoso e deficiente físico vai pagar multa mais cara em 2016. O valor que antes era de R$ 53,20 pulou para R$ 127,69. A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito e já começou a valer a partir deste mês. Antes da nova medida, a infração era considerada leve e o condutor que era notificado com a ação irregular estava sujeito a receber 3 pontos de penalidade na carteira de habilitação. Hoje, a mesma infração tem classificação grave e gera 5 pontos na carteira de habilitação. Nossa equipe de reportagem flagrou este condutor estacionado em vaga especial. Por que você estacionou? Porque eu tô com uma crença de cola aqui. Você sabe, agora a multa aumentou? Sei também. Vai pesar no bolso agora a multa? Pesa. Para estacionar nessa vaga de idoso e deficiente, precisa ter um cartãozinho. Lá na placa está falando obrigatório o uso do cartão. Aquele carro que não tiver esse cartão, automaticamente ele é multado? Isso, automaticamente ele irá ser multado. E também sujeito a guincho, né? Além de notificação e multa, aquele motorista que deixar estacionado o veículo em vaga especial, sem um cartão de autorização que permite a permanência do veículo no espaço, terá o carro guinchado pelo Demutran. No caso de não ter como a gente encontrar o condutor do veículo, a gente tem o nosso guincho que vai no local, retira o veículo do cidadão, deixa aqui no pátio do Demutran para ele vir buscar aqui e desocupa a vaga do especial. Aquela pessoa que teve o carro apreendido pelo guincho, como é que ele faz para resgatar o carro? Normalmente vem ao Demutran e traz a documentação do veículo, mais a documentação dele como proprietário ou a autorização do proprietário, a gente entrega o veículo. Agora, ele está sabendo que está sendo notificado porque ele utilizou de uma vaga que não era dele. E as novas regras passaram a valer na primeira semana de janeiro. As punições também são válidas para quem estacionar nas vagas especiais dentro de shoppings e supermercados. E ainda falando sobre trânsito, hoje é comum as discussões e até mesmo brigas entre condutores de veículos em plena via pública. As atividades do dia a dia impõem aos condutores uma intensa dinâmica. Precisam arranjar tempo para o cumprimento de suas obrigações cotidianas. Segundo o Detran, existem mais de 515 mil veículos circulando na região metropolitana de Belém. Os congestionamentos e as irregularidades ocasionam o estresse. Buzinas, congestionamentos e condutores imprudentes são alguns exemplos possíveis de se encontrar no trânsito. Tudo isso ocasiona desconforto aos condutores. Tá muito complicado, querida. Cada dia que passa piorando mais, tá? Tá ruim mesmo, não tem condições. Bastante louco. Mas eu acho que vai dar atenção de cada motorista, do pedestre também, né? Não adianta só o motorista ter cuidado, o pedestre também tem que ter cuidado e seguir os procedimentos corretos. Não tem nem como andar num trânsito desse, né? Você anda 1 metro e fica parado 2 horas. Anda 1 metro e fica parado 2 horas. Então, infelizmente, é isso. Um trânsito caótico, um caos, parado, esquecido pelas autoridades. Segundo este psicólogo, o estresse no trânsito está ligado a 3 fatores. Você tem a via, você tem a máquina, que é o carro, e você tem o indivíduo. Cada um desses elementos ele tem suas particularidades. As nossas vias são mal sinalizadas, tem buracos, você tem as questões dos perigos, de assalto, enfim. Isso já demanda uma certa atenção de quem está dirigindo, tá? Você tem
a máquina, que o carro pode representar algum problema, enfim. E um carro na mão de uma pessoa que esteja passando por algum problema, ou então tenha feito algum uso de alguma substância, se transforma numa arma, de fato. E você tem o indivíduo, que cada indivíduo tem suas particularidades. E, infelizmente, nós estamos vivendo num mundo muito individualista. E é uma coisa inata ao ser humano tentar suprir suas necessidades a todo momento. O estresse elevado é prejudicial à saúde. O estresse em si, em níveis normais, ou digamos assim como a ansiedade, eles não geram tantos problemas assim. Às vezes o próprio estresse nos leva a tomar atitudes extremamente assertivas. O problema é quando esse estresse já se torna um nível extremamente exacerbado, e principalmente quando ele começa a nos dar algumas respostas até fisiológicas. E pode nos levar a um pensamento acelerado e reagir com agressividade. E um organismo que vive um estado de estresse muito elevado e constantemente, ele pode levar até patologias realmente não só psíquicas, mas também fisiológicas. Por fazer vários órgãos trabalharem a uma carga elevada, o estresse em alto grau pode gerar algumas doenças. As cardiopatias estão muito ligadas aos estresses, até doenças mesmo do trato digestivo também ligado ao estresse. Está intimamente ligado também com a questão da ansiedade. E a nível psíquico, com certeza. Porque indivíduos que vivem muito estressados, eles vivem constantemente situações de frustração. Daí você pode partir para transtornos de ansiedade, você pode partir até para a própria depressão, realmente, por níveis de estresse extremamente elevados. Por mais difícil que seja o trânsito, é importante respirar fundo, se acalmar e pensar na coletividade. Vamos tentar pensar mais no coletivo, porque acaba se tornando uma via de mão dupla. Se eu penso no outro, o outro pensa em mim, ninguém se estressa. Mas se você estiver vivendo problemas pessoais, obviamente que você tem que procurar ajuda profissional. Tentar resolver suas questões internas para que você não possa tornar a sua válvula de escape, externalizar para quem muitas das vezes não tem, entre aspas, muito a ver com o que você está passando naquele momento e causar essa via de mão dupla que eu falei. Atividade física é muito importante também, e é bom, às vezes, até a gente buscar um pouco do lado espiritual, ajuda bastante. Um veículo caiu no canal da passagem Mucajás com a travessa 3 de Maio, no bairro da Cremação, em Belém, na madrugada de hoje. Segundo informações do Centro Integrado de Operações, o motorista teria perdido o controle da direção. O condutor que estava no carro foi levado para o hospital. E ainda de acordo com o CIOP, o veículo foi retirado por volta das 3 horas da madrugada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O IBGE informou que 15% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos têm obesidade infantil. Na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa e explica como prevenir esse tipo de problema na infância. Na infância, a alimentação das crianças acaba sendo muitos doces, alimentos industrializados com muito sódio, o que pode não ser tão saudável para a maioria dos pequenos. Na entrevista de hoje aqui com a nutricionista Tayana Albuquerque, a gente vai tentar esclarecer um pouco mais sobre o que seria obesidade infantil. Muito obrigada, Tayana, pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma vez aqui conosco. Como é que a gente pode caracterizar obesidade infantil? Quando é que os pais devem ficar alertas? Bem, então a obesidade infantil é quando a criança ela apresenta mais de 15, ela está 15% acima, né, do peso de acordo com a idade e a altura dela. Então é preciso, quando os pais suspeitarem que a criança ela está em excesso de peso, ela deve procurar o pediatra para que faça a avaliação, né, e com certeza confirme o diagnóstico. Agora, existe algumas pessoas que falam sobre aquela coisa de tendência a engordar. Isso acontece com crianças? Crianças que têm mais facilidade de ganhar peso, ou é realmente culpa da má alimentação? Essa é uma pergunta muito interessante, porque existem fatores genéticos que podem influenciar para o ganho de peso da criança, mas a genética por si só, ela só vai se expressar se o ambiente for favorável, né? É claro que algumas crianças elas podem ter algumas doenças hormonais, elas podem estar fazendo tratamento com corticoides, que aí com certeza vai levar ao ganho de peso.
Porém, não é só a questão genética que vai fazer com que a criança ganhe peso, e sim todo um ambiente propício para isso, né? Então, se na casa da pessoa todas as pessoas se alimentam de forma ruim e são sedentárias, a probabilidade é muito maior que a criança se torne sedentária e tenha uma alimentação ruim também. Agora, algumas pessoas, quando ganham peso na idade adulta, acabam culpando um pouco aquela coisa do metabolismo. Isso existe também com criança, ou toda criança tem um metabolismo acelerado e não tem nada a ver com isso? Então, existem algumas doenças que elas podem interferir, mas via de regra, se não foi diagnosticado nenhuma doença hormonal, né, nenhum tratamento clínico que possa estar interferindo no ganho de peso, a recomendação que a gente dá para as crianças para manterem a saúde é a alimentação equilibrada e prática de atividade física. Isso é o que é normalmente recomendado e é o que realmente as pessoas deveriam seguir. Agora, nas prateleiras dos supermercados, a variedade é imensa, né? As possibilidades de doces, né? Alimentos à base de leite. Qual é a principal recomendação em relação à alimentação das crianças? Bem, então é o que eu sempre digo. Se tem em casa, a criança come o que tem em casa. E se tem em casa é porque os pais compraram, né? De uma forma geral, os nutricionistas não recomendam oferecer alimentos industrializados, açucarados, refinados a crianças até 2 anos de idade. Por quê? Porque a criança está na fase de formação do paladar ainda, né? Então, se você oferece somente coisas doces ou coisas salgadas e menos coisas amargas ou coisas azedas, ela vai ter essa predileção pelo doce. E aí ela vai crescer sempre buscando isso, essa coisa doce, o salgadinho, o biscoito recheado, né? E quanto mais os pais oferecerem esse tipo de alimentação para as crianças, mais difícil vai ser tirar isso depois. Então, a recomendação é o seguinte: se você não quer que o seu filho consuma refrigerante, não quer que ele consuma biscoito recheado, não quer que ele se entupa de sorvete, então não compre, não traga isso para dentro da sua casa, porque as crianças elas aprendem pelo exemplo, né? Se elas veem os pais consumindo constantemente esse tipo de alimento dentro de casa, quando chegar no supermercado elas vão pedir, com certeza. Agora, algumas pessoas têm aquela ideia de que criança está em fase de crescimento, pode comer tudo, não é? Não precisa fazer restrição. Mas existem casos em que as crianças entram numa dieta restritiva, realmente, de evitar esse ou aquele tipo de alimento. Quando é que os pais devem se preocupar em cortar determinados alimentos da dieta dos filhos? Então, se a criança está dentro do peso normal, a palavra-chave é educar. Você precisa manter o seu filho educado na questão alimentar, né? Se a criança está um pouco acima de peso, a palavra seria moderar. Então, moderar, não necessariamente cortar as coisas, mas porque à medida que ela vai crescendo, ela naturalmente vai perdendo peso, ela vai entrando no peso normal, né? Agora, se seu filho está muito acima do peso, você precisa levar um profissional para que realmente a gente possa ver o que pode ser tirado, o que deve ser tirado de acordo com a condição clínica dessa criança, de acordo com o que a gente avalia, porque daí a gente precisa investigar se existem outros alimentos que podem estar trazendo algum prejuízo para a saúde da criança, se ela tem alergia à lactose, ao glúten, alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido, a gente precisaria excluir certos alimentos, né? Mas nenhuma dieta restritiva, independente se é criança, independente se é adulto, ela é benéfica. A palavra, então, no geral, é equilíbrio. Agora, no caso das gestantes, por exemplo, a alimentação da gestante já interfere no biotipo, nos hábitos, né, que aquela criança vai ter no futuro? É preciso também tomar cuidado com isso? Com certeza absoluta. Hoje em dia a gente já tem um estudo mais avançado da nutrigenética, da nutrigenômica, provando isso, não só da gestante, do pai. Se o marido está acima do peso, né, e a mulher está acima do peso antes dela engravidar, então você já vai passando essa carga, né, de genética, de informação para esse bebê, o que pode influenciar. Mas é como eu estou dizendo para vocês, então não é só a questão genética que vai determinar, é o ambiente. Hoje a gente sabe o que o ambiente modula,
né, essa expressão genética. Então, é preciso que, mesmo que os pais estejam acima do peso, né, que consigam oferecer para a criança um ambiente menos obesogênico para que ela consiga, então, se manter no peso saudável. Até porque a criança, quando ela engorda na infância, ela tende a permanecer obeso, ela tende a ter mais problemas futuros com a saúde, mesmo que ela volte ao peso normal depois. Agora a gente sabe que uma outra questão importante é a amamentação. Qual é o risco ou quais são as consequências de interromper a amamentação antes dos 6 meses de vida da criança? Ou qual é o benefício de manter a amamentação, né, a alimentação exclusiva do leite materno da criança por mais de 1 ano de vida? Como é que a gente deve entender essa questão da amamentação, do fato da criança ser amamentada, né, no leite da mãe, para a vida futura dela? Bem, então, quanto menos produtos industrializados você utilizar na alimentação do seu filho, é melhor. Quanto menos, melhor, né? Então, quanto mais natural for essa alimentação, mais saúde você está proporcionando para o seu filho. O leite materno, ele já vem na composição ideal, né? Então, quando a mãe oferece, ela está oferecendo amor, ela está oferecendo os nutrientes na dosagem ideal, ela está oferecendo uma espécie de vacina para o seu filho, então ela está proporcionando saúde. E isso é uma bênção à mulher que pode amamentar, né? Uma bênção tanto para a mãe quanto para o filho. Então, se você tem essa oportunidade de amamentar, amamente exclusivamente até os 6 meses. Seu filho não precisa de nenhum outro alimento. Eu sou mãe, também amamentei exclusivamente durante os 6 meses. E o meu filho, hoje, ele é uma criança inteligente, saudável, você não precisa ter medo, né? Por exemplo, algumas mulheres têm medo com a questão do corpo, do próprio corpo, outras acham que a criança ela precisa de um reforço. Acreditem, as crianças não precisam de outro reforço até os 6 meses, somente o aleitamento materno. Só para a gente finalizar, esclarecer, quando os pais começam a ficar atentos em relação ao peso do filho, eles devem procurar ajuda direto com o nutricionista ou o próprio pediatra pode ajudar nesse sentido? A consulta com o pediatra ela é fundamental, esse acompanhamento com o pediatra é fundamental, né? Então o pediatra normalmente ele faz os encaminhamentos. Se ele precisa ir ao endocrinologista, se a criança precisa ir ao nutricionista. É claro que a mãe, ela pode levar diretamente no nutricionista, né? Algum nutricionista que tenha essa especialização dentro da área infantil. Mas o ideal é que você faça o acompanhamento constante com o pediatra, né? E se você tiver alguma necessidade, alguma dificuldade de gerenciar a alimentação do seu filho, procure um nutricionista independente disso, né, para você aprender pequenas estratégias para tornar o seu filho, deixar a alimentação do seu filho mais saudável. Tá certo. Muito obrigada, Tayana, mais agradeço. uma vez pela sua participação. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Albuquerque agora faz parte aqui da colaboração do Nazaré Notícias, então se você quiser mandar perguntas ou sugestões de temas para as nossas entrevistas especiais aqui sobre nutrição, você já sabe que o WhatsApp é o 988023444. Você manda sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão e a gente fala dela aqui ao vivo no Nazaré Notícias. Hoje é o prazo final para quem quiser garantir os descontos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, válido para os proprietários de carros com placas de numeração de final de 04 a 34. Para os veículos que não têm multas de trânsito, a data final para o licenciamento junto ao Detran será até o dia 21 de maio. Para esses veículos, o desconto pode ser de até 15%. Já para quem está há 2 anos sem receber multa alguma, o desconto será de 10%. E para quem recebeu multa apenas no ano passado, o valor do desconto é de 5%. O proprietário do veículo pode antecipar o pagamento do IPVA em até 3 parcelas sem desconto. No portal de serviços da Secretaria da Fazenda, através do endereço eletrônico www.cefa.pa.gov.br, é possível consultar as datas de pagamento, os valores e optar pela quitação integral ou parcelada do documento. Uma pesquisa divulgada hoje pelo DIEESE apontou que o reajuste acumulado no preço do tomate comercializado na capital e na região metropolitana de Belém ultrapassou os 40% nos 2 primeiros meses deste ano.
Segundo o Diese, a maior parte do tomate consumido no Pará é cultivada em outros estados e, de acordo com os produtores, o aumento nos custos de produção, fatores do clima e transporte do produto justificam o aumento no valor. Neste ano em que Belém completou 400 anos, os olhares dos belemenses se voltaram para vários espaços que ajudam a contar a história da cidade. Um deles é o cemitério Santa Isabel, que é um dos mais antigos da capital paraense. Nele estão sepultados grandes personalidades que fizeram parte da trajetória de vida da sociedade belemense. O cemitério de Santa Isabel nasceu no final do século XIX e conta com cerca de 88 mil túmulos, alguns deles com famílias inteiras sepultadas. As sepulturas variam de acordo com classe social, famílias, história. Dentro dessa história tem diversas personalidades que influenciaram Belém em muitos aspectos ao longo dos anos. Você vai olhar aí 400 anos de uma cidade, você vai ter aí várias gerações que estão sepultadas aqui. Então, nome de ruas, nome de estabelecimentos comerciais, estabelecimentos públicos, escolas, mercados. Então, a população que fez a cidade está aqui. Então, conta a história da cidade a partir dos túmulos. Muitos nomes encontrados nessas inscrições conhecemos. Dão nome a ruas de Belém, escolas, praças. Temos aí Dionísio Bentes, Moura Carvalho, o próprio Augusto Meira, Carmen Souza, Paulo Maranhão, enfim, uma infinidade, de personalidades que fizeram Belém existir e contribuíram com o seu trabalho para que isso acontecesse. Outro ponto interessante encontrado aqui neste museu aberto está relacionado à arquitetura, ora com características góticas com ar sepulcral, em outros momentos romana, remetendo aos templos gregos, e assim evoluindo de acordo com o tempo. Com o advento do cristianismo, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas, mas em termos de saúde isso não era muito propício. Foi então que surgiram os cemitérios. Mas como já era hábito enterrar dentro da igreja, os túmulos eram construídos como verdadeiros templos e se assemelhavam a altares, capelas e igrejas. A arquitetura e a arte, elas vão falar do seu tempo. Então, cada uma vai falar do seu tempo, do seu próprio tempo, do tempo que foi feito, concebido, executado. E aqui no cemitério nós vamos trazer materiais da Europa, colocar aqui, seja ele neogótico, seja ele do neoclássico, do gótico, do neogótico, um pouquinho do barroco. Então nós vamos ter aí, espalhados na necrópole, exemplares com as características desses movimentos artísticos e arquitetônicos. O cemitério é como uma cidade, a cidade dentro da cidade que enriquece Belém de história. Quem não conhece Augusto Meira, importante personalidade que dá nome à escola, à rua, ou Lopo de Castro, jornalista e político de Belém, Dionísio Bentes, um dos prefeitos que a cidade teve. São muitos os nomes e grandes as curiosidades. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar da lenda urbana da Moça do Táxi? Ela está enterrada aqui. Josefina Conte faleceu aos 16 anos. E as esculturas? Poucos bustos e muitos ícones religiosos divididos em bronze e mármore. Das curiosidades que nós temos aqui, além da estatuária, que é uma boa estatuária, os exemplares que nós temos aqui, seja ele em bronze, seja em mármore, a própria fundição de outros metais, tem peças em azulejos, em cerâmicas, em porcelana, então tem uma variedade muito grande de materiais e da execução desses materiais, das técnicas de execução. Túmulos do Camilo Salgado também, que é muito visitado por outras religiões e tal. Então, tem uma gama de variedades que se reúnem aqui e fazem essa cultura viva da necrópole. Aqui encontramos também sepulturas de quem se dedicou ao trabalho de evangelização ao longo desses 400 anos. Neste lugar, por exemplo, está o túmulo dos Barnabitas. Em outro ponto, a sepultura das Irmãs do Preciosíssimo Sangue.
No fim de uma das ruas do cemitério, um túmulo dedicado ao batalhão da Polícia Militar que morreu na Guerra de Canudos. No fundo do cemitério de Santa Isabel, uma sepultura curiosa, parecida com a estátua do Oscar, mas com um homem de cabeça baixa apoiado em uma espada. É o túmulo de Assis de Vasconcelos. As paredes do cemitério também têm história. Por todas elas estão dispostas criptas em formas de columbário, que abrigam corpos de pessoas com baixo poder aquisitivo. Parece muito, mas esses dados contam apenas parte da história de um lugar que é um verdadeiro museu, mas que sofre com o tempo a natureza e a falta de zelo. Zelo, tanto das famílias que tem túmulo aqui dentro, como do próprio poder público, né, que poderia cuidar melhor dessa parte aqui, porque o cemitério ele é um museu a céu aberto e tem muita história, tem história viva que deve ser conservada e deve ser também espalhada, disseminada aí como conhecimento da cidade. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevistas para o WhatsApp 988023444 e assim fazer parte da nossa produção. E você acompanha ainda nesta edição o consumo de chocolate nesse período do ano. Juventude realiza caminhada arquidiocesana em Belém. O hospital realiza projeto de leitura com pacientes internados. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre o consumo de chocolate. Durante o período da Páscoa, a venda de chocolates de todos os tipos aumenta e, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e outros derivados, o brasileiro consome, em média, mais de 2 quilos por ano. Os chocolates podem ser encontrados nos mais variados tamanhos e sabores, principalmente neste período da Páscoa, onde o consumo tende a aumentar. Tem gente que declara o seu amor pelo doce. Você consome muito chocolate? Bastante, mais do que o normal. De acordo com a Abicab, 7 em cada 10 brasileiros consomem chocolate. Isso faz com que o Brasil fique em 4º lugar no ranking dos países que mais consomem um produto. Porém, os especialistas alertam que, se for consumido de uma forma exagerada, ele pode trazer malefícios à saúde. Além do ganho de peso, ele também pode elevar a insulina. Então, isso assim, a longo prazo, médio a longo prazo, pode até causar uma diabetes. Tem a questão do chocolate branco também, né? Sim, o chocolate branco, ele é hipercalórico, tá? E tem muita gordura, muito açúcar e leite. Então, de benefício não tem nenhum, até mesmo porque não tem cacau. Atualmente, o Brasil possui 38 grandes indústrias de chocolate, que não produzem só no país, mas também exportam. Como o chocolate é um tipo de doce que se encontra facilmente, é necessário ter cautela no consumo. É importante ter o controle, né? Que acima do indicado, já pode provocar já alguns prejuízos à saúde. Qual seria o melhor tipo de chocolate para a gente consumir? O melhor tipo seria a partir de 60, 50, o melhor tipo mesmo seria o 70% cacau. Quanto maior o teor de cacau, esse é o chocolate mais saudável. Para quem tem preferência pelo chocolate, o mais indicado e benéfico à saúde é o tipo amargo. Por ele conter bioativos, compostos bioativos, como polifenóis e também flavonoides, eles têm ação antioxidante.
E essa ação antioxidante diminui o risco de doenças cardiovasculares, ele também retarda o envelhecimento precoce, além de diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom também, que é o HDL. Para a Páscoa de 2016, a nutricionista dá algumas orientações. Consumir sem culpa, mas também que seja moderado, né? Não consumir um ovo de Páscoa inteiro no dia, né? Tem que comer mesmo moderadamente, sem exageros, para não ter complicações mais tarde. Índios Munduruku reuniram-se na manhã de hoje no rio Tapajós para protestar contra a construção de barragens no rio, que é a base do seu modo de vida. No total, há 43 hidrelétricas previstas para a bacia do Tapajós, sendo a maior delas a de São Luís do Tapajós, próximo a Itaituba, no Pará, com 7,6 quilômetros de comprimento e mais de 53 metros de altura. A barragem planejada terá um reservatório de 729 quilômetros quadrados. Especialistas acreditam que boa parte da biodiversidade da região vai se perder com a implantação das hidrelétricas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, é previsão de tempo nublado com possibilidades de pancada de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 28. No município de Bragança, nordeste do Pará, o tempo deve ficar encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 25 graus com a máxima de 30. E em São Luís, no estado do Maranhão, a terça-feira terá tempo nublado com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 27 graus e a máxima de 29. Com o tema Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, na tarde de ontem, o setor Juventude da Arquidiocese de Belém realizou uma caminhada pelas ruas da capital paraense que marcou o encerramento do ciclo de meditação das bem-aventuranças estabelecidos pelo Papa Francisco em 2014. Alegria e muita animação era o que não faltavam na Jornada Diocesana da Juventude. Muitos jovens que fazem parte de grupos, movimentos, congregações, pastorais, entre outros segmentos, integram o setor Juventude da Arquidiocese de Belém. Quem é o assessor responsável pelo setor é o Padre Everson Viana. Para ele, o momento é de mostrar que os jovens têm o seu lugar na igreja. A igreja ela é viva, que ela é jovem, que a igreja tem esse rosto jovem, esse dinamismo jovem, né? Mostrar que a nossa juventude não é uma juventude que, como diz o Papa Francisco, assume essa responsabilidade da igreja que está em saída, né? Então acho que esse momento ele vem muito para isso, para mostrar que os jovens eles estão na igreja, trabalham esse serviço da evangelização. Fazendo parte da programação, os adolescentes estavam concentrados na paróquia São Francisco de Assis, em São Brás, e receberam as bênçãos dos ramos. Após o momento e embaixo de chuva, os jovens seguiram em caminhada pelas ruas de Belém. O grupo Apóstolos foi responsável por levar animação a eles. O público-alvo da Jornada Diocesana diz que o momento é de alegria e evangelização. Desde a primeira vez que eu vim, eu não era tão entusiasmado, eu não gostava tanto. Mas aí eu vi a segunda e já fui me abrindo mais para isso. Agora a terceira vez eu gosto bastante e sempre que tem esses convites paroquiais para minha paróquia, assim, da Basílica, eu sempre participo, é muito bom. Primeiro porque eu faço parte da coordenação do grupo de jovens, então é meio que um dever da nossa paróquia trazer eles. E também porque contribui muito para a nossa evangelização, tá junto com o nosso bispo, junto com a juventude da nossa cidade. Isso é muito importante para causar união dentro da igreja e tudo mais. É bastante importante. Porque eu gosto muito, eu sou de uma comunidade cristã, né? E eu gosto muito de participar porque é muito alegre, é muito feliz, fico muito feliz.
Thalita faz parte de um grupo de evangelização para jovens em Fortaleza e pela primeira vez participou da Jornada Diocesana da Juventude. A minha expectativa é conhecer mais a Igreja Católica, conhecer mais a juventude em si, porque a juventude é o futuro da igreja. Então nós precisamos mostrar que nós somos uma igreja viva e precisamos mostrar sim que nós existimos. Após algumas horas de caminhada regida com muito louvor, os jovens seguiram até a Basílica Santuário de Nazaré, um dos lugares que possui a Porta da Misericórdia. A Jornada Diocesana da Juventude encerrou com uma Santa Missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e de seu auxiliar, Dom Irineu Roman. Olá, meus amigos da TV Nazaré. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar uma dica de leitura. E hoje eu faço com este livro chamado Semíramis, de Ana Miranda. É uma deliciosa ficção histórica em que a autora cearense, através de um jogo de imaginação, inventa a vida ou reinventa a vida de José de Alencar, o grande romancista romântico. Então, através deste livro, os amantes do romantismo, sobretudo, os amantes da obra de Alencar, vão poder ter contato com esta fabulosa viagem histórica, porque ela recria José de Alencar, faz com que ele conviva com os seus contemporâneos, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Castro Alves e outros. Uma obra de um estilo extremamente delicioso, que tem o sabor da crônica. Eu não posso deixar de deixar essa dica a vocês e desejo uma boa leitura. Alguns hospitais públicos na região metropolitana de Belém realizam vários projetos sociais com crianças e adolescentes. A Fundação Santa Casa de Misericórdia realiza um projeto de leitura com pacientes internados. Desde 2012, a Fundação Santa Casa de Misericórdia realiza um trabalho de biblioterapia com crianças e adolescentes internados no hospital. Uma vez por semana, um grupo de servidores levam carrinhos de leitura com vários tipos de livros, para despertar a alegria dos pequenos. Sou a mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava, quando eu casar, eu quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O objetivo, o incentivo à leitura, para essas crianças e adolescentes e principalmente ajudar de alguma forma, com certeza, na recuperação da saúde dessas crianças internadas. O projeto surgiu após doações da imprensa oficial do estado do Pará. Esse nosso serviço começou no momento em que a biblioteca foi contemplada com o projeto Livro Solidário, que foi uma ação do governo do estado, uma ação do governo do estado em parceria com a IOEPA, e recebemos carrinhos de leitura com livros da literatura infanto-juvenil. São 648 livros. Estes livros, nós fazemos o nosso trabalho levando estes livros até as enfermarias de pediatria. Helena está com seu filho em tratamento na Santa Casa e disse que com o projeto Carrinho de Leitura, o Yuri conseguiu desenvolver mais. Aqui distrai as crianças, Quando aqui às vezes ele está estressado, eu vou para lá ficar lendo, ficar pintando, ficar brincando. As pessoas ficam ensinando ele, é um bom incentivo, Ele nem sabia muito pegar no lápis, já está até aprendendo. Um outro momento do projeto é este daqui, onde os voluntários se deslocam até os pacientes impossibilitados de sair do leito para levar alegrias até eles.
A gente atende crianças de várias faixas etárias, então elas gostam, elas se interessam pelos livros. A gente percebe que os livros trazem conteúdos que trabalham também com medo, com ansiedade, que trabalham com a separação da família. Então, a partir dos livros, a gente trabalha com esses conteúdos que as crianças precisam para o momento que elas estão vivendo. Além de trabalhar também com a imaginação, com a fantasia e garantir à criança o direito de ser criança também dentro do hospital. Então, a leitura ela é porta de entrada para muitas aprendizagens dentro do hospital. Para quem dedica um pouco do seu trabalho para promover a alegria, diz que o projeto é gratificante. Trabalhamos em parceria, eu, Regina, minha colega de trabalho, a Luciane e todas as outras aqui, em parceria com assistentes sociais e com as pedagogas. É muito gratificante vendo essas crianças lendo e se distraindo. Muito bom mesmo, eu gostei e muitas mães daqui também gostaram, porque vive lotadinho ali com criança. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!